O sol da manhã projetava longas sombras pelo French Quarter, refletindo nos Cadillacs polidos e dando vida às antigas varandas de ferro de Nova Orleans. Dentro do Bayou Beastro, Christian Blake reunia os seus tenentes, o seu fato preto imaculado contrastando com o couro desgastado. A pesada porta de carvalho se abriu com tanta força que a conversa cessou instantaneamente. E todos os guardas colocaram as mãos nas armas escondidas, enquanto uma pequena figura passava correndo pela recepcionista atônita. Um menino de não mais de 6 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de terra, tremia no meio da sala. "Por favor, ajudem. Estão a magoar a minha mãe." O apelo desesperado da criança cortou a tensão da sala. A sua voz quebrada enquanto o seu pequeno peito se elevava com respirações em pânico. Os olhos arregalados de terror, fixos em Christian, com um reconhecimento instintivo de autoridade. Christian levantou-se lentamente, o seu movimento deliberado enquanto o fumo do cigarro se enrolava em torno dos seus ombros como asas fantasmagóricas. A sala congelou naquele momento suspenso, o homem mais temido da Louisiana a olhar para uma criança que acabara de cometer o impensável, interrompendo a sua reunião matinal. Por 3 batidas de coração, o silêncio reinou enquanto os olhos cinzentos de Christian avaliavam a criança trêmula, notando as contusões recentes nos seus braços e a esperança desesperada naqueles olhos inocentes. Algo antigo e esquecido mexeu-se por trás da sua máscara de indiferença cuidadosamente construída. "Chefe", murmurou Patrick, o seu segundo no comando, com a mão ainda pousada na arma escondida, a incerteza a obscurecer o seu comportamento normalmente confiante. A questão pairou no ar entre eles. Como lidar com esta intrusão bizarra? Christian ajoelhou-se, colocando-se ao nível dos olhos do rapaz, que recuou, mas manteve-se firme com uma coragem que contradizia as suas orelhas. "Qual é o teu nome, miúdo?" perguntou ele, com uma voz mais suave do que qualquer um dos seus homens tinha ouvido em anos. "Charlie", sussurrou o menino, limpando o nariz com as costas da mão, o corpo inteiro a tremer como uma folha na tempestade. "A minha mãe disse-me para correr e não parar, e eu vi os vossos carros lá fora", e a sua voz quebrou-se em desespero. Naquele momento, Christian tomou uma decisão que alteraria o curso de inúmeras vidas, incluindo a sua. "Onde ela está, Charlie?" perguntou ele, já acenando para Patrick, que imediatamente se levantou, sinalizando para os outros. As palavras do menino saíram em um fluxo frenético enquanto ele descrevia a pequena casa amarela a 3 quarteirões de distância, onde sua mãe estava presa com o homem cuja raiva finalmente explodira para além das portas fechadas. Christian percebeu o lampejo de reconhecimento nos olhos de Patrick. Eles sabiam exatamente qual casa era. "Fique com Annie", instruiu Christian, acenando para a anfitriã, cujos instintos maternos já a haviam levado ao lado do menino com um copo de água. "Diga a ela para lhe trazer algumas panquecas enquanto eu vou ajudar a sua mãe." A transição do restaurante para a rua levou segundos. 4 SUVs pretos rugiram ao dar a partida. Christian deslizou para o veículo da frente com um foco frio. O desespero da criança despertou algo primitivo no seu líder, algo que eles não testemunhavam desde os primeiros dias do seu império. O comboio rasgou pelas ruas estreitas. A mente de Christian corria à frente, para o confronto que o aguardava. Ele construíra a sua reputação com base em decisões calculadas. No entanto, ali estava ele, correndo em direção a um perigo desconhecido, porque as lágrimas de uma criança penetraram as suas defesas. "A casa amarela com o portão quebrado", murmurou Christian, ao virar na rua Dauphiné, estreitando os olhos para a fachada aparentemente pacífica que escondia a violência por dentro. "Patrick, você e Cole, fiquem nos fundos. Ninguém sai por ali", ordenou ele. Naquele momento, um grito perfurou o ar da manhã, agudo, aterrorizado e abruptamente interrompido. Christian saiu do veículo antes que ele parasse completamente. O seu comportamento calculista habitual foi substituído por uma fúria fria que o impulsionou em direção à porta da frente descascada. Christian Blake não se tornou o rei do submundo de Nova Orleans por misericórdia ou hesitação. A sua ascensão foi meteórica e brutal. Aos 29 anos, ele controlava tudo, desde as docas até os cassinos de luxo. Seu nome era sussurrado, mesmo entre os policiais. Seu império se estendia do Mississippi até os pântanos.
construído sobre uma base de lealdade comprada através do medo e da proteção. O sindicato Blake era conhecido por seu código. Traição significava morte. Mas lealdade significava prosperidade além da imaginação. A mansão espaçosa no Garden District, onde Christian residia sozinho, era uma prova do seu sucesso. Pisos de mármore importados da Itália, obras de arte no valor de milhões a adornar as paredes. No entanto, apesar de toda a sua grandiosidade, permanecia tão fria e vazia como o coração do seu proprietário. O que poucos sabiam sobre Christian Blake era que ele próprio tinha saído da sarjeta, órfão aos 12 anos, sobrevivendo nas ruas que devoravam as crianças mais fracas. As cicatrizes no seu corpo contavam histórias de lições aprendidas através do sangue e da dor. Os seus tenentes, Patrick Cole e os outros, não eram meros funcionários, mas o mais próximo que Christian se permitia ter de uma família desde que viu a sua mãe morrer. Eles seguiam-no não apenas por medo, mas por um respeito relutante por um homem que nunca pedia mais do que ele próprio dava. As mulheres iam e vinham na vida de Christian. Companheiras bonitas e sofisticadas que adornavam o seu braço no galas e aqueciam a sua cama à noite. Nenhuma delas jamais penetrou a armadura que ele construíra à sua volta, a fortaleza protetora que mantinha as emoções à distância. O poder era o verdadeiro companheiro de Christian, a adrenalina de controlar o seu domínio, de construir algo do nada, de ser temido e respeitado. Era o suficiente, dizia ele a si mesmo nas horas de silêncio, quando o sono lhe escapava e as memórias o ameaçavam. No entanto, algo mudara quando ele olhou nos olhos desesperados de Charlie. Talvez o reconhecimento do seu próprio terror infantil refletido de volta para ele. O rapaz despertara algo que Christian pensava estar há muito enterrado sob anos de violência e controlo calculados. A casa amarela, a qual se aproximavam agora, pertencia a um dos seus distribuidores de nível inferior, um homem chamado Hank Porter, que movimentava o produto pelos bares de Riverside. Christian nunca conhecera a família do homem, nunca se importara em saber sobre as vidas que orbitavam em torno das suas transações comerciais. Mas agora, quando os seus sapatos tocaram o passeio rachado e ele ouviu outro grito abafado vindo de dentro da casa, Christian sentiu algo desconhecido a se desenrolar no seu peito. Parecia perigosamente próximo da responsabilidade por algo além do seu império. 3 minutos, disse ele aos seus homens enquanto eles se posicionavam ao seu redor, as armas agora visíveis à luz da manhã. Se eu não estiver fora daqui em 3 minutos com a mulher, queimem este lugar com todos dentro. O peso da sua própria arma era familiar na sua mão enquanto se aproximava da porta, a luz dourada da manhã refletindo na sua superfície polida. Christian já tinha matado antes, clinicamente, sem hesitação, mas nunca com a raiva ardente que agora corria nas suas veias. O seu pé bateu na porta com tanta força que ela se estilhaçou com o impacto, o estrondo ecoando pela pequena casa como um trovão. Christian passou pelos escombros, a sua alta estatura preenchendo a porta enquanto os seus olhos se ajustavam ao interior mais escuro. O que viu lá dentro ficou gravado para sempre na sua memória. Um quadro de violência congelado no momento da sua chegada. Uma mulher com cabelo ruivo estava caída contra a parede oposta. Um fino fio de sangue escorria da sua têmpora pelo rosto, que mesmo com dor, mantinha uma beleza impressionante. O homem que estava de pé ao lado dela virou-se quando Christian entrou, a confusão substituindo a raiva, ao reconhecer um dos homens mais perigosos de Nova Orleans parado na sua porta quebrada. «Chefe, o que...» ele começou. O hálito dele cheirava fortemente a álcool, mesmo a essa hora da manhã. «O rapaz encontrou-me», disse Christian simplesmente, com uma voz enganosamente suave, enquanto entrava completamente na sala, observando cada detalhe. Os móveis virados, os vidros estilhaçados, os hematomas que já se formavam nos braços expostos da mulher. Ele fez uma escolha melhor do que a sua. Os olhos da mulher se abriram com a voz dele, revelando íris da cor de tempestades de verão, cinzentas com reflexos azuis que se alargaram em confusão e medo ao ver os homens armados a encher a sua pequena sala de estar. Ela tentou falar, mas só conseguiu um suspiro de dor. «Christian Blake», sussurrou ela, o reconhecimento surgindo naqueles olhos de nuvem de tempestade, o seu corpo instintivamente pressionando-se ainda mais contra a parede, como se tentasse desaparecer nela.
O medo em seu olhar era diferente do que ele costumava ver. Não era medo do desconhecido, mas medo de saber exatamente quem estava diante dela. O rosto de Hank Porter empalideceu enquanto ele processava a situação, a sobriedade cortando sua névoa de embriaguez com a precisão do bisturi de um cirurgião. Isso é um assunto de família, Sr. Blake. Gaguejou ele, dando um passo para trás, as mãos levantadas em sinal de apaziguamento. A minha esposa e eu estávamos apenas a ter uma discussão. O riso de Christian não tinha humor enquanto ele avançava para dentro da sala, cada passo deliberado, predatório. Quando os meus parceiros de negócios tomam decisões erradas nas suas vidas profissionais, eu termino a nossa relação, disse ele de forma coloquial, como se estivesse a discutir o tempo. A mulher, mãe de Charlie, observava essa troca de palavras com horror crescente, o olhar oscilando entre os dois homens e a porta, como se calculasse suas chances de fuga. O cabelo ruivo dela estava emaranhado de sangue, onde fora jogado contra a parede. Seu filho está seguro, disse Christian diretamente, ignorando as desculpas contínuas de Porter. Ele está no meu restaurante a comer panquecas com a minha equipa, demonstrando mais coragem do que este indivíduo tem em todo o seu corpo. O seu alívio era palpável, lágrimas brotando daqueles olhos notáveis, enquanto ela acenava com a cabeça uma vez. Um agradecimento silencioso que, de alguma forma, tinha mais peso do que qualquer gratidão expressa que Christian já tivesse recebido. Naquele momento, algo indefinível mudou entre eles. Samantha merecia isso. Porter cuspiu de repente, o álcool e o medo criando uma mistura volátil de mau julgamento, sempre ameaçando ir embora, levar o meu filho de mim, como se ela pudesse sobreviver um dia sem o que eu lhe dou. A transformação em Christian foi instantânea. O empresário controlado desapareceu quando atravessou a sala em duas passadas, a sua mão fechando-se em torno da garganta de Porter com força esmagadora. O teu nome soa mal vindo da tua boca, ele rosnou, levantando o homem até que os seus pés mal tocavam o chão. Por favor, a voz de Samantha cortou a tensão. Mais forte agora, apesar dos ferimentos. Não na frente do Charlie, ela implorou, olhando para a porta com medo nos olhos antes de perceber que o filho não estava lá. Christian soltou Porter com um empurrão de nojo, vendo-o cair no chão, ofegante. Arruma o que precisares, disse ele a Samantha, seu tom não admitindo discussão. Você e o seu filho vão comigo. A sua hesitação foi breve, mas perceptível. O diabo que ela conhecia versus o diabo que ela não conhecia. Mas o pensamento de Charlie pareceu decidir por ela. Ela levantou-se trêmula, com a dignidade de alguma forma intacta, apesar do vestido rasgado e da pele machucada. Se você tocar nela novamente, se tentar contactá-la ou ao menino, se ao menos mencionar os nomes deles, Christian dirigiu-se a Porter com uma voz fria como o gelo do inverno. O que acontecerá contigo se tornará uma história de advertência sussurrada por toda a cidade, por gerações. Enquanto Samantha reunia alguns pertences com as mãos trêmulas, Christian observava-a com uma curiosidade que não conseguia explicar. Ela movia-se com uma graça que transcendia as suas circunstâncias, uma resiliência que falava de anos, suportando o que ninguém deveria ter de suportar. Patrick abriu a porta do carro quando Christian se aproximou com Samantha, encostando-se ligeiramente ao seu braço, a sua pequena mala agarrada na mão livre. O rosto do tenente permaneceu impassível, mas os seus olhos revelavam perguntas sobre este desvio sem precedentes das suas operações normais. Iremos diretamente para a propriedade, instruiu Christian, enquanto ajudava Samantha a entrar no veículo, reparando como ela estremeceu quando as suas costas tocaram no banco de couro. Ligue para o Dr. Hammond e peça para ele nos encontrar lá dentro de 1 hora. A viagem por Nova Orleans transcorreu em silêncio intenso. Samantha olhava pela janela para a cidade que se transformava de bairros da classe trabalhadora para o opulento bairro dos Jardins. O seu rosto refletido no vidro escuro mostrava uma mulher lutando para processar a repentina reviravolta em seu mundo. Christian observou-a discretamente durante a viagem. A dignidade silenciosa em sua postura, apesar da dor óbvia. A maneira protetora com que ela segurava a pequena bolsa contendo os únicos pertences que considerava dignos de serem salvos. Nenhum anel de casamento adornava seu dedo, ele notou, embora sua pele apresentasse a marca reveladora de um anel recentemente removido. A propriedade Blake surgiu por trás de portões de ferro ornamentados que se abriram automaticamente quando a comitiva se aproximou,
revelando jardins bem cuidados que cercavam uma mansão colonial que falava de dinheiro e poder antigos. A respiração ofegante de Samantha foi a única indicação de sua surpresa com a grandiosidade. Charlie já está aqui, Christian informou-a quando o carro parou na grande entrada. A minha governanta, a Sra. Bennet, tem-no entretido na cozinha. Aparentemente, ele gosta muito de biscoitos de chocolate. O alívio suavizou momentaneamente as feições de Samantha antes que o cansaço voltasse, os seus olhos sombrios encontrando os de Christian diretamente pela primeira vez. "Por que está a fazer isto?" perguntou ela baixinho, a sua voz sem acusação nem gratidão, apenas um desejo genuíno de compreender. A pergunta apanhou Christian desprevenido. Perguntas diretas sobre os seus motivos eram raras no seu mundo de jogadas calculadas e contra-ataques. "O teu filho demonstrou uma coragem extraordinária ao vir procurar ajuda", respondeu ele simplesmente, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. O grito animado de Charlie, "Mãe!", rompeu a atmosfera formal quando entraram no hall de mármore, o menino a correr da cozinha com chocolate espalhado por uma das bochechas. Ele parou de repente ao ver os ferimentos da mãe, o seu pequeno rosto contorcendo-se com uma mistura de alívio e angústia renovada. Samantha caiu de joelhos, apesar da dor que isso claramente lhe causava, envolvendo o filho num abraço intenso que dizia muito sobre o vínculo entre eles. "Foste tão corajoso, meu pequeno cavaleiro", sussurrou ela no cabelo dele, as lágrimas finalmente rompendo a sua aparência composta. Christian observou esse reencontro com uma sensação desconhecida de aperto no peito, sentindo-se de repente como um intruso na sua própria casa. Ele sinalizou silenciosamente para a Sra. Bennet, que apareceu discretamente na porta, seu rosto gentil mostrando preocupação, mas sem julgar a cena diante dela. "Por favor, leve a Sra. Porter e o Charlie para a suíte de hóspedes da ala leste", instruiu ele, usando deliberadamente o título formal, apesar de saber pela reação anterior de Samantha que ela provavelmente não se considerava mais casada. "O Dr. Hammond chegará em breve para examinar os nossos hóspedes." Charlie olhou para Christian com os mesmos olhos corajosos que chamaram a sua atenção no restaurante. Embora agora eles tivessem algo novo. A confiança simples de uma criança que atravessava camadas de cinismo endurecido. "Você salvou a minha mãe, tal como disse que faria", afirmou com absoluta certeza. Samantha levantou-se trêmula, mantendo o filho perto de si enquanto encarava Christian. "Não podemos ficar aqui", disse ela suavemente, embora a afirmação carecesse de convicção, pois os seus olhos se voltaram para a impressionante escadaria que levava à segurança que ela não conhecia há anos. "Pode e vai ficar, pelo menos até determinarmos os seus próximos passos", respondeu Christian, com um tom que não deixava margem para discussão, embora as suas palavras fossem cuidadosamente escolhidas. "A sua segurança é agora a minha preocupação, quer isso se encaixe nos seus planos ou não." O exame do Dr. Hammond revelou a extensão dos ferimentos de Samantha. 3 costelas fraturadas, uma concussão leve e inúmeras contusões em vários estágios de cicatrização que revelavam uma história de abuso contínuo. A sua expressão sombria ao sair do quarto de hóspedes dizia muito a Christian, que esperava no corredor. Esta não é a primeira vez que ela é ferida, e alguns ferimentos nunca cicatrizaram adequadamente, relatou o médico calmamente, guardando o seu equipamento com precisão metódica. "Ela precisa de descanso, nutrição adequada e tempo longe de quem quer que tenha feito isso com ela." Christian assentiu, um músculo trabalhando em sua mandíbula enquanto processava essa informação. "Ela terá tudo o que precisa aqui", assegurou ao médico, já catalogando mentalmente os recursos necessários para garantir que mãe e filho pudessem recuperar sem preocupações. Mais tarde naquela noite, depois de Charlie ter adormecido no quarto adjacente da sua suíte, Christian encontrou Samantha na varanda privada, com vista para os jardins iluminados. Contusões recentes destacavam-se na sua pele pálida, contrastando fortemente com o elegante roupão de seda que a Sra. Bennet lhe tinha fornecido. "Porter não era apenas o meu distribuidor", Christian afirmou sem preâmbulos, observando como os ombros de Samantha ficaram tensos ao mencionar o seu agressor. "Ele também tinha ligações com organizações rivais que estavam a invadir o meu território. Ligações que ele escondeu de mim." Ela virou-se lentamente, o luar projetando as suas feições em prata e sombra. "Foi por isso que você interveio?" perguntou ela, sem acusação no tom de voz.
Apenas uma mulher a tentar compreender as suas circunstâncias atuais, porque ele traiu os seus interesses comerciais. Christian considerou mentir. Seria mais simples, mais limpo, mantendo a distância emocional que ele preferia. Mas algo naqueles olhos tempestuosos exigia honestidade. Intervim porque o seu filho me lembrou alguém que conheci, admitiu ele, surpreendendo-se com a verdade. Samantha acenou lentamente com a cabeça, aceitando essa resposta enquanto cruzava os braços em um gesto protetor. Charlie sempre viu o melhor nas pessoas, mesmo quando há pouco de bom a encontrar, disse ela suavemente, voltando o olhar para o jardim iluminado pelo luar. Como soube quem eu era? Perguntou Christian, lembrando-se de quando ela o reconhecera ao entrar na casa dela. A maioria das pessoas nesta cidade conhece o meu nome, mas poucas reconheceriam o meu rosto imediatamente. Um sorriso amargo tocou os seus lábios brevemente enquanto traçava um padrão na balaustrada de pedra. Antes de Charlie, trabalhei como assistente jurídica na Westbrook Associates. Eles lidaram com vários casos envolvendo empresas que pagavam proteção à sua organização, explicou ela. Essa revelação surpreendeu Christian. Westbrook era um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da Louisiana, representando clientes ricos e interesses corporativos. É uma grande queda de assistente jurídica também. Ele parou de falar, sem querer colocar em palavras a situação em que a encontrou. Esposa agredida de um traficante de drogas de baixo escalão. Samantha terminou por ele, uma centelha de rebeldia brilhando em meio ao seu cansaço. Porter era um cliente do escritório, charmoso, atencioso, tudo o que uma mãe solteira e solitária achava que queria em um parceiro. As peças começaram a se encaixar na mente de Christian, enquanto ele se encostava na moldura da porta, mantendo uma distância respeitosa. Ele escolheu você por causa do seu acesso a informações sobre as nossas operações. Ele concluiu, observando o rosto dela cuidadosamente em busca de confirmação. Samantha acenou com a cabeça, as lágrimas acumulando-se, mas sem cair. Quando percebi o que ele estava a fazer, ele já tinha me isolado completamente dos amigos e colegas, convencido o meu antigo chefe de que eu estava a roubar informações de clientes. Disse ela baixinho, a voz firme, apesar da emoção por trás dela. Quando começou o abuso? Perguntou Christian, embora suspeitasse que já sabia a resposta. Homens como Porter seguiam padrões previsíveis. Charme, isolamento, controlo e, finalmente, violência, quando outros métodos de dominação se mostravam insuficientes. A primeira vez que ele me bateu foi no dia em que tentei ir embora com o Charlie. Ela respondeu. Uma mão subiu inconscientemente até a maçã do rosto, onde uma cicatriz desbotada era quase invisível sob a maquilhagem. Ele deixou claro que se eu tentasse novamente, tiraria o Charlie de mim para sempre. Christian sentiu uma fúria fria crescer dentro dele com essa confirmação, mas manteve a expressão neutra. E a organização rival a qual ele estava a fornecer informações, ele perguntou, precisando entender todas as dimensões dessa situação que tão inesperadamente se envolveu com a sua. A família Cardona, de Miami, revelou Samantha, sua voz baixando para quase um sussurro, como se o próprio nome pudesse invocar perigo. Encontrei correspondência. Eles estão a planear algo grande, usando Porter como ponto de entrada em Nova Orleans. Os dias se transformaram em semanas na propriedade dos Blake. A primavera florescia nos jardins enquanto as feridas visíveis de Samantha começavam a cicatrizar. Charlie se adaptou ao novo ambiente com a resiliência da infância, rapidamente se tornando o favorito entre os funcionários, que nunca tinham ouvido risadas infantis ecoando pelos corredores austeros. Christian sentia-se cada vez mais atraído pela ala leste, onde residiam os seus hóspedes improváveis. Inicialmente justificando essas visitas como reuniões de segurança sobre a ameaça Cardona. As percepções de Samantha sobre as conexões de Porter revelaram-se inestimáveis, a sua mente analítica impressionando até mesmo Patrick, que raramente aprovava o envolvimento de civis. A primeira vez que Christian ouviu Samantha rir, um som genuíno de diversão quando Charlie demonstrou a sua habilidade recém-adquirida de equilibrar colheres no nariz durante o pequeno almoço, algo mudou irreversivelmente na sua visão de mundo cuidadosamente construída. O som permaneceu na sua mente durante as reuniões com distribuidores e negociações com autoridades municipais. Nunca me contaste o que aconteceu com ele, disse Samantha uma noite,
enquanto estavam sentados na biblioteca. Charlie já dormia no andar de cima, depois de se cansar no jardim. A pergunta não precisava de esclarecimento. Ambos sabiam que ela se referia a Porter. Christian ponderou cuidadosamente a sua resposta, observando a luz da lareira refletir em seus traços, que estavam um pouco mais cheios agora que ela comia regularmente. Ele já não está em Nova Orleans, respondeu ele com sinceridade, embora de forma incompleta. A sua ligação com os Cardonos rendeu-lhe uma viagem só de ida para fora do meu território. Samantha observou-o por cima da taça de vinho, aqueles olhos perspicazes parecendo ler entre as suas palavras cuidadosamente escolhidas. Eu deveria sentir algo em relação a isso. Medo, culpa, satisfação. Mas não sinto nada, exceto alívio por ele não nos poder encontrar, confessou ela. A capacidade de não sentir nada por aqueles que nos magoaram é uma habilidade de sobrevivência, respondeu Christian, pensando no seu próprio distanciamento emocional que lhe tinha servido bem ao longo dos anos em que construiu o seu império. Alguns chamariam isso de força. O movimento sutil da cabeça dela o surpreendeu quando ela pousou a taça. Não é força quando se estende a todos, quando não se consegue sentir nada por ninguém. Ela rebateu suavemente, sua percepção chegando mais perto da realidade dele do que ele esperava. Nos dias seguintes, Christian se viu a partilhar refeições com Samantha e Charlie com frequência cada vez maior. Sua agenda misteriosamente ficando livre na hora do jantar, apesar das sobrancelhas levantadas de Patrick. As perguntas intermináveis do menino sobre tudo, desde como os carros funcionavam até porque o céu era azul, proporcionavam um estranho alívio das conversas calculadas que preenchiam os dias normais de Christian. Você nunca teve filhos, observou Samantha uma tarde, enquanto observavam Charlie a explorar o jardim sob o olhar atento da Sra. Bennet. Não era uma pergunta, mas uma observação, feita sem julgamento, enquanto se sentavam à sombra de um enorme carvalho. Christian riu sem muito humor enquanto afrouxavam gravata. Uma rara concessão à informalidade. O meu estilo de vida não se presta à vida familiar, respondeu ele. A resposta padrão que dava a qualquer um que ousasse abordar o assunto da sua existência solitária. E, no entanto, criaste esta fortaleza onde as pessoas são ferozmente leais a ti. Ela rebateu, o olhar ainda acompanhando as aventuras do filho entre as roseiras. Isso é uma espécie de família, mesmo que não lhe chamem isso. A observação pairou entre eles, sem causar desconforto nem ser facilmente descartada. Lealdade baseada no medo e na dependência financeira não é família. Christian finalmente respondeu, surpreendido com a sua própria franqueza. São negócios envoltos em terminologia conveniente. Samantha virou-se então para ele, com um desafio evidente na sua expressão. É por isso que nos mantiveste aqui? Negócios? Perguntou ela diretamente. Não havia acusação no seu tom, mas uma simples exigência de honestidade que poucos ousariam apresentar a Christian Blake. Antes que ele pudesse formular uma resposta que não revelasse muito da sua própria confusão sobre a presença deles, Charlie subiu a encosta suave em direção a eles, segurando algo nas suas pequenas mãos. Senhor Christian, veja o que eu encontrei, exclamou ele, com entusiasmo irradiando de todo o seu ser. Christian inclinou-se para a frente quando o menino abriu as mãos em concha para revelar uma pequena borboleta azul brilhante pousada na palma da mão. É uma moro azul, Christian identificou automaticamente, surpreendendo a si mesmo e a Samantha com esse conhecimento inesperado. Elas não são nativas da Louisiana. Deve ter escapado do jardim botânico. É exatamente da mesma cor dos seus olhos, anunciou Charlie à mãe com a certeza da infância, transferindo a delicada criatura para a mão estendida de Samantha. As asas da borboleta pulsavam lentamente, com um azul iridescente, captando a luz do sol que se filtrava através das folhas do carvalho. O momento da borboleta sob o carvalho marcou um ponto de viragem, um breve interlúdio de conexão genuína que Christian não se dispôs a descartar como sem sentido. Naquela noite, ele revisou as imagens de segurança do perímetro da propriedade com uma atenção pessoal incomum. A ameaça da família Cardona de repente parecia mais iminente. Patrick chegou ao amanhecer com notícias que confirmaram a crescente inquietação de Christian. As nossas fontes confirmam que o filho mais velho de Cardona, Ricardo, chegou a Nova Orleans ontem à noite, relatou ele, colocando fotos de vigilância na secretária de Christian,
mostrando um elegante jato particular no aeroporto regional. Christian estudou as imagens com os olhos semicerrados, calculando mentalmente as implicações do envolvimento pessoal de Ricardo. Ele não viria pessoalmente a menos que estivessem prontos para agir, pensou ele, batendo com um dedo na superfície polida de mogno. Há mais, continuou Patrick, deslizando outra fotografia para em frente. Esta mostrava Hank Porter a sair do terminal com Ricardo. O seu rosto estava parcialmente obscurecido por óculos escuros, mas era inconfundível para quem o conhecia. Aparentemente, a sua misericórdia foi mal colocada. O rapaz começa a escola na próxima semana, lembrou Patrick com uma gentileza incomum. Não podemos mantê-lo sob custódia protetora para sempre, sem explicar o motivo. Ela merece saber toda a extensão do perigo. Naquela noite, depois de Charlie ter sido colocado na cama com histórias de piratas e tesouros, Christian convidou Samantha para o seu escritório privado. A sala, com as suas estantes do chão ao teto e móveis de couro, refletia o próprio homem. Organizada, intimidante, mas escondendo profundidades inesperadas. Porter está de volta a Nova Orleans, Christian afirmou sem preâmbulos enquanto servia 2 copos de bourbon, observando o rosto de Samantha empalidecer com a notícia. Ele está a trabalhar diretamente com Ricardo Cardona agora, o que aumenta significativamente a ameaça. Ela aceitou a bebida com mãos firmes, apesar do medo evidente nos seus olhos. Eles sabem que estou aqui, concluiu ela, a sua mente rápida conectando as implicações imediatamente. Eles sabem quais informações eu tenho sobre as operações deles. Christian acenou com a cabeça, respeitando-a o suficiente para não suavizar a verdade. Os Cardonus querem eliminar-me e assumir o controle de Nova Orleans. Porter quer vingança contra nós dois, e ele sabe que Charlie é a tua vulnerabilidade, explicou ele, expondo a situação com brutal clareza. Devemos partir, disse Samantha imediatamente, pousando a bebida intocada. O teu envolvimento conosco colocou-te ainda mais diretamente na mira deles. Somos um risco que nunca pediste. Christian contornou a secretária para ficar diante dela, perto o suficiente para ver as sardas tênues no nariz dela, que surgiram durante as tardes no jardim. Tu te tornaste minha responsabilidade no momento em que Charlie entrou no meu restaurante, afirmou com intensidade silenciosa. Algo mudou na expressão de Christian. Talvez respeito ou reconhecimento de um espírito tão ferozmente independente quanto o seu. Então seja minha aliada, ele propôs. As palavras surgiram antes que ele tivesse formado completamente o pensamento. Ajude-me a desmantelar a ameaça Cardona permanentemente. A surpresa passou pelo rosto de Samantha, seguida por um interesse cauteloso. O que exatamente você está a sugerir? Ela perguntou, estudando-o com a mente analítica que a tornara uma valiosa assistente jurídica antes de Porter ter sistematicamente desmantelado a sua carreira. Tem conhecimento privilegiado sobre a ligação de Porter aos Cardonus, formação jurídica e uma perspectiva que falta à minha organização, explicou Christian, entusiasmando-se com a ideia enquanto falava. Juntos, podemos criar uma estratégia que eles não esperariam de um homem que acreditam operar exclusivamente através da força. Samantha considerou esta proposta com um conflito evidente na sua expressão. E o Charlie? Perguntou ela, a sua principal preocupação nunca vacilando, independentemente das circunstâncias. Ele merece uma vida normal, não uma vida cercada por perigo e empreendimentos criminosos. Charlie merece crescer em segurança com uma mãe que não fique olhando por cima do ombro pelo resto da vida, rebateu Christian gentilmente. Ajudar-me significa garantir esse futuro para vocês dois, uma ação decisiva em vez de uma vida inteira fugindo. A verdade das suas palavras registou-se nos olhos dela quando Samantha se levantou da cadeira, dirigindo-se para a janela com vista para o jardim iluminado pela lua, onde mais cedo naquele dia o seu filho tinha brincado sem medo pela primeira vez em anos. Qual é o seu plano? Perguntou ela finalmente, a sua decisão evidente nessas 3 palavras simples. Christian sentiu uma sensação desconhecida expandir-se no seu peito. Não a satisfação fria de um negócio fechado, mas algo mais quente e complexo. Vamos usar as expectativas dos Cardona contra eles, começou ele, já montando mentalmente as peças de uma estratégia diferente de qualquer outra que já tivesse empregado antes. A armadilha foi montada com precisão, refletindo tanto a experiência tática de Christian quanto a atenção meticulosa de Samantha aos detalhes.
O armazém abandonado à beira do rio já havia servido como ponto de transferência para a organização de Christian, mas foi estrategicamente divulgado como sua base de operações atual. Ricardo Cardona orgulhava-se do seu envolvimento pessoal em grandes expansões territoriais, uma característica que o tornava respeitado e previsível para aqueles que compreendiam os padrões dos homens ambiciosos. A equipa de vigilância confirmou a sua chegada ao ponto de encontro. Porter ao seu lado como uma sombra ansiosa. Lembre-se, só precisamos das provas eletrônicas do telemóvel de Porter. Lembrou Christian a Samantha enquanto revisavam a operação a partir do centro de comando seguro que ele havia estabelecido a 3 quarteirões de distância. Assim que tivermos isso, o FBI lidará com os Cardonos usando o caso Rico que a sua antiga empresa estava a construir. Samantha assentiu, com foco absoluto, enquanto monitorava as imagens de vigilância que mostravam os homens de Ricardo a posicionarem-se ao redor do perímetro do armazém. Porter guarda tudo no seu telemóvel encriptado. E-mails, transferências bancárias, gravações de reuniões, confirmou ela. O seu conhecimento dos hábitos do seu agressor era agora uma arma poderosa. A operação desenrolou-se com deficiência prática. Ricardo e os seus tenentes entraram no armazém, esperando emboscar Christian, mas encontraram agentes federais a emergir de posições ocultas. O caos que se seguiu foi calculado e controlado, cada elemento a desenrolar-se de acordo com o plano cuidadosamente orquestrado. Porter está a tentar escapar pela saída leste, relatou Samantha de repente, com a atenção fixa num monitor que mostrava uma figura solitária a afastar-se do confronto principal. Ele não está com o grupo principal que está a ser detido. Christian estava a mover-se antes mesmo de ela terminar de falar. Patrick já estava a chamar a equipa secundária para cortar a rota de fuga de Porter. Fique aqui, ordenou Christian a Samantha. A ordem foi suavizada pelo toque rápido da sua mão na dela. Isto acaba esta noite. O beco atrás do armazém estava mergulhado em sombras profundas. Os sons da operação federal eram abafados pela distância e pelo zumbido constante do rio próximo. Christian movia-se silenciosamente. Anos sobrevivendo nas ruas de Nova Orleans guiavam os seus passos enquanto ele rastreava a sua presa na escuridão. A respiração ofegante de Porter revelou a sua posição antes da confirmação visual. O homem estava encurvado atrás de uma lixeira, digitando freneticamente no telemóvel com os dedos trêmulos. Apagar as provas não o salvará, afirmou Christian calmamente, entrando em cena com a arma casualmente ao lado do corpo. O terror passou pelo rosto de Porter, enquanto ele se levantava rapidamente, segurando o telemóvel contra o peito como um escudo. Blake, ele ofegou, os olhos procurando rotas de fuga que não existiam. Não é o que parece. Fui forçado a trabalhar com eles. Parece que é forçado a muitas situações, observou Christian friamente, avançando com passos calculados. Forçado a trair-me, forçado a trabalhar com Cardona, forçado a bater na sua esposa quando ela descobriu o que estava a fazer. A expressão de Porter mudou de medo para desespero. O animal encurralado pronto para atacar com qualquer coisa disponível. Ela era minha antes de a levar. Rosnou ele, algo perturbado, cintilando por trás dos seus olhos. Tudo estava bem até aquele pirralho correr para ti. A menção a Charlie acendeu a fúria de Christian, embora seu exterior permanecesse friamente calmo. Dê-me o telefone, Porter, exigiu ele, estendendo a mão com a certeza absoluta de um homem acostumado a ser obedecido. A tua única escolha agora é como isto vai acabar para ti. Por um momento, parecia que Porter poderia obedecer, o seu instinto de sobrevivência brevemente superando a sua raiva. Mas então a sua expressão endureceu com o ódio especial de um homem que não tem mais nada a perder. Queres o telefone? Provocou ele, tirando um pequeno revólver do bolso do casaco. Venha buscá-lo. O que aconteceu a seguir desenrolou-se em batidas de coração. Porter levantou a arma, um tiro ecoou pelo beco e Porter caiu no chão, segurando o ombro. Atrás de Christian estava Samantha, com as mãos firmes na pistola que Patrick aparentemente lhe tinha fornecido para sua proteção. Eu disse para ficares num centro de comando, disse Christian calmamente ao aproximar-se dela, notando a postura perfeita que revelava alguém que se tinha preparado para este momento. Os olhos dela permaneceram fixos na figura contorcida de Porter. Nenhum sinal de arrependimento ou hesitação nas suas profundezas tempestuosas. Não podes dar-me ordens, lembra-te,
respondeu ela, com a voz notavelmente firme enquanto baixava a arma. Os parceiros tomam decisões juntos, e eu decidi que não ia deixar que ele desse outro tiro no meu futuro. Os agentes federais chegaram momentos depois, prendendo Porter e recuperando o telefone que continha tudo o que era necessário para desmantelar os planos de expansão da organização Cardona. Enquanto o levavam, o olhar venenoso de Porter fixou-se em Samantha com ódio indisfarçável. Isto não acabou, cuspiu ele com sangue a manchar a sua camisa cara. Christian colocou-se entre eles, protegendo Samantha daqueles olhos cheios de ódio. Acabou no momento em que a subestimou, afirmou com calma e determinação, observando os agentes federais empurrarem Porter para dentro de um veículo que o levaria para longe de Nova Orleans. 3 meses após a operação no armazém, a organização Cardona foi efetivamente desmantelada por meio de uma combinação de processo federal e pressão estratégica do sindicato de Christian. Ricardo enfrentava várias penas de prisão perpétua, enquanto Porter se tornou testemunha do Estado em uma tentativa desesperada de reduzir sua própria pena. Samantha estava na varanda do que agora era oficialmente sua suíte na ala leste, observando Charlie perseguir vagalumes pelo jardim ao entardecer com os netos da Sra. Bennet, que a visitavam todos os domingos. O som de seu riso despreocupado ainda parecia um milagre após anos de silêncio forçado na casa de Porter. Os promotores ligaram hoje. Christian anunciou ao se juntar a ela, afrouxando a gravata após um dia de reuniões cada vez mais focadas em empreendimentos comerciais legítimos, em vez de suas operações tradicionais. O testemunho de Porter garantiu condenações para toda a liderança de Cardona. Tenho pensado na educação do Charlie. Christian arriscou após um silêncio confortável, observando as crianças lá embaixo a construir uma fortaleza elaborada com móveis de jardim e cobertores. A academia em St. Charles tem uma excelente reputação e protocolos de segurança discretos. Um pequeno sorriso surgiu nos cantos da boca de Samantha quando ela se virou para ele. Já trataste disso, não foi? Perguntou ela com ar de quem já sabia, habituada à tendência de Christian para resolver os problemas antes mesmo de eles serem totalmente articulados. Talvez tenha tido uma conversa preliminar com o diretor, admitiu ele com um leve traço de timidez que só ela alguma vez testemunhou. Mas a decisão final é tua. Como sempre pairou entre eles, um reconhecimento das fronteiras cuidadosas que tinham estabelecido, o respeito pela autonomia que formava a base do que quer que isto estivesse a tornar-se. Obrigada por me consultar desta vez, respondeu Samantha, com sincera gratidão aquecendo a sua voz. Lá embaixo, no jardim, Charlie aparentemente se declarara rei da fortaleza, com uma coroa de papel feita pela Sra. Empoleirada alegremente em seus cachos escuros. Ele está a se recuperar. Samantha observou suavemente, com orgulho maternal evidente em cada traço do seu rosto. Os pesadelos estão menos frequentes agora. Christian acenou com a cabeça, lembrando-se das primeiras semanas, quando os gritos aterrorizados de Charlie ecoavam pela mansão às 3 da manhã, fazendo com que ambos corressem para confortar o menino que temia que o pai tivesse voltado. As crianças são incrivelmente resilientes quando recebem segurança e estabilidade. E as mães? Perguntou Samantha, virando-se para encarar Christian. A pergunta carregada de significados que nenhum dos dois ousara abordar diretamente nos meses seguintes ao confronto no armazém. Elas também são resilientes? Christian estudou o rosto dela à luz que se esvaía, a força que o atraíra desde o início, agora complementada por uma confiança que vinha de recuperar o seu próprio poder. Acho que elas são as mais resilientes de todas, respondeu ele honestamente, permitindo-se vê-la verdadeiramente. Samantha pousou o copo de vinho, seus movimentos deliberados enquanto diminuía a distância entre eles. Tomei uma decisão, afirmou ela. A franqueza que ele tinha aprendido a apreciar era evidente no tom dela ao falar sobre o nosso acordo. Christian sentiu um momento incomum de incerteza. A possibilidade de que ela pudesse partir agora que a ameaça tinha sido eliminada o assombrava mais do que ele gostaria de admitir. O que quer que precises é teu, ofereceu ele, as palavras soando mais vulneráveis do que pretendia. O que eu preciso, ela começou, os seus olhos tempestuosos fixando os dele com intensidade inabalável, é parar de fingir que o que há entre nós é meramente conveniente, estratégico ou temporário. A admissão pairou no ar entre eles. Nem uma pergunta, nem uma exigência.
mas uma simples verdade finalmente reconhecida. Samantha. Christian sussurrou o nome dela como algo precioso, o seu controlo cuidadosamente mantido vacilando talvez pela primeira vez na sua vida adulta. Não estou a pedir promessas ou declarações, ela continuou. A sua natureza prática, afirmando-se mesmo neste momento de honestidade emocional. Estou simplesmente a reconhecer o que já existe, algo que nenhum de nós planeou, mas que ambos construímos dia após dia. Christian estendeu a mão para ela. Então o seu toque gentil traçou a linha do queixo dela com dedos que ordenaram mortes e construíram impérios. Mas agora tremiam ligeiramente com este contato muito mais consequente. Nunca fui bom a nomear o que é importante para mim, admitiu ele baixinho. Então não nomeies, sugeriu Samantha, inclinando-se para o seu toque com a confiança que tinha sido conquistada através de ações e não de palavras. Apenas mostra-me como tens feito desde o dia em que arrombaste a porta do Porter. Quando os seus lábios finalmente se encontraram, pareceu o desfecho inevitável de uma história que começara com uma criança desesperada a correr para um restaurante e o mais improvável dos heróis a surgir para responder ao chamado. O beijo aprofundou-se com meses de desejo não expresso, finalmente encontrando expressão. Lá embaixo, no jardim, Charlie olhou para a varanda e cutucou a Silmara, apontando com a percepção inocente da infância para as duas silhuetas recortadas contra a luz quente que vinha de dentro. A mulher mais velha sorriu com cumplicidade, levando as crianças para dentro com promessas de gelado para dar aos adultos o seu momento de privacidade. Mais tarde, naquela noite, depois de Charlie ter sido aconchegado com histórias e beijos, Christian e Samantha sentaram-se na biblioteca a discutir o futuro, não com grandes declarações ou promessas dramáticas, mas com as considerações práticas de duas pessoas que tinham sobrevivido o suficiente para valorizar a substância acima do sentimento. Os negócios legítimos precisam de expansão, Christian refletiu, com a cabeça de Samantha confortavelmente apoiada no seu ombro, enquanto compartilhavam a poltrona de couro enorme. Há potencial no setor de tecnologia que ainda não exploramos, Samantha murmurou pensativa. A sua mente jurídica já conectava possibilidades. Estive a rever o portfólio. Com a minha formação em direito, poderia ajudar a reestruturar as participações para criar mais separação entre os seus vários interesses, ela sugeriu. Todas as grandes famílias começaram em algum lugar, Samantha respondeu com sabedoria tranquila, sua mão encontrando a dele no espaço confortável entre eles. Até mesmo os Medaches começaram como comerciantes antes de se tornarem patronos e poderosos. A comparação despertou algo na imaginação de Christian, um legado além do poder e do medo, talvez algo que Charlie pudesse um dia herdar sem vergonha. Parceiros em todas as coisas, então ele propôs, a pergunta carregando um peso além dos acordos comerciais. Samantha virou-se para ele, a luz da lareira refletindo os reflexos acobreados em seu cabelo e a certeza em seus olhos. Parceiros em tudo. Ela concordou, selando o pacto com um beijo que prometia começos em vez de fins. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se gostaram, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo, pois o vosso apoio é crucial para que eu continue a criar conteúdo.